Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. O nosso encontro é uma roda de conversa entre os terapeutas do site para falarmos das terapias, dos sintomas, para que serve, né? Para mostrar o que é o mundo holístico e o que é o mundo das terapias holísticas. Nesse encontro, estamos aqui com a terapeuta Manon, a terapeuta Alessandra, a terapeuta Mara, a terapeuta Miriam Campos, a terapeuta Miriam Valério e a terapeuta Andréia. Olá, meninas, tudo bem? O tema do nosso encontro de hoje, nós estamos fazendo uma série sobre dores da alma. E uma dor que a maioria das pessoas não nota é o autoabandono. A gente, quando é jovem, adolescente, a gente se enfeita, a gente se arruma, a gente quer colocar toda hora uma roupa bonita, troca de roupa até 3, 4 vezes por dia. Mas depois a gente vai, né, ficando adulto, vai começando a ter que trabalhar, ter que cuidar disso, ter que cuidar daquilo, e a gente vai se esquecendo um pouquinho e acha normal. Mas quando é o equilíbrio do normal e o autoabandono? Normal é você não ficar se colocando sempre linda, maravilhosa em todas as situações, porque ninguém aqui é manequim de vitrine. Mas tem um momento que a gente quer ficar à vontade, com uma roupinha mais folgada. Mas quando a pessoa começa a passar o dia inteiro de pijama, é convidada para uma festa, diz que não gosta, aí o negócio já começou a sair do equilíbrio. Porque tudo na vida é equilíbrio. O que você acha, Manon? Então, Josi, é importante, assim, ressaltar que quando a pessoa está nessa frequência, né, do autoabandono, ela está esquecendo de si, do seu autocuidado. Então, muitas vezes, ela se preocupa com o outro e acaba se esquecendo de si mesma. E isso em vários momentos, né, nos mínimos detalhes. Por exemplo, no lar, às vezes a mãe, né, se preocupa com o filho, com o marido, com a casa, com o trabalho, se preocupa tanto com o externo, mas esquece de si mesma. E não se dá conta o quanto que isso é pernicioso, né, e o quanto que isso faz um mal. E lembrando, para que, né, as pessoas que têm essa frequência, essa energia, olhem para isso de uma outra maneira e ressignifica isso, porque olhar para si é uma forma de amor próprio, então não é egoísmo. E para você estar bem, cuidar do outro, você tem que estar bem consigo mesmo. Então, se você se abandona, quem é que vai olhar por você? E a gente tem que trazer para si a autorresponsabilidade, porque tudo começa e termina em mim. Então, é eu que tenho que buscar esse autocuidado e não esperar isso de fora. O que você acha, Alessandra? Isso mesmo, Manon, porque assim, essas pessoas que na realidade elas têm esse problema de autoabandono, além de não ter amor por elas mesmas, né, muitas vezes elas se encontram muito desanimadas, ou seja, não vê alegria, não vê muitas vezes o sentido da vida. Muitas vezes essas pessoas, elas só olham mais para o lado difícil da situação, de qualquer situação no dia a dia, e outra coisa é que ela vive na polaridade negativa naquela situação, deixa a vida me levar. Porque tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Deixa a vida me levar, vou ficar relax com a vida. Na negativa, na realidade, as pessoas só olham exatamente para aquilo que é ruim, ou seja, não encontram alegria em nada do que fazem. O que você me diz, Mara? Pois é, então, eu tenho percebido, assim, que essa questão do autoabandono, ela começa muito sutil. Ela é bem assim, a pessoa não percebe. Quando tá num grau tamanho, ela tá já numa depressão, às vezes num poço fundo, e aí é difícil, se torna mais trabalhoso para ela se resgatar, né? O seu poder pessoal, sua autoestima e tudo. E assim,
também tenho notado que o autoabandono é as situações, dores da vida, a não aceitação de coisas, eu não aceito a vida como ela é, eu não aceito fulano, porque o fulano é assim, porque o Beltrano é assado, porque o governo, porque... Aí ela, como se ela se culpa porque o externo não é o que ela, das decepções dela. Então ela fica frustrada e entra numa dor como se fosse assim, eu não quero mais. Tipo, para o mundo que eu quero descer. Entendeu? E não é por aí, né? E aí vai esse é o início e vem puxando uma série de outras coisas até chegar num grau tal bem difícil de recuperar. Não impossível, mas ela vai ter bastante trabalho. O que você acha, Miriam? Oi, isso, é a Miriam Campos. Então, é isso aí que você estava falando, né, Mara, que o autoabandono é quando a pessoa se vê numa situação, numa encruzilhada, que ela não sabe o que fazer. Então, qualquer caminho que seguir tá bom, tá indo, né, que é como você falou, deixa a vida me levar. E o importante aí, quando você fala, né, é que o autoabandono, muitas vezes, ele é imperceptível, né? A pessoa não sabe, fala, não, tá tudo bem, tô indo, tá uma beleza, minha vida tá indo de vento em popa. Mas é quando ela se coloca, assim, uma caricatura, um personagem para ser aceito. Então, tudo que ela vai fazendo é nutrindo esse personagem. E quando ela dá conta, ou às vezes não dá conta, é quando precisa mesmo de uma terapia, quando ela vê que tem um vazio existencial intenso, né? E esse vazio, muitas vezes, ele iniciou lá na infância, né? E pode gerar quadros que, assim, em termos de intensidade, pode ser mais leve, como as compulsões, né? Compulsões alimentares, compulsões por compras, compulsões por relacionamento, quer se relacionar com todo mundo, topa tudo, né? Ou então por drogas, álcool, outros vícios, né? E isso vai agravando, porque sai da frequência, né? Sai da frequência do propósito de vida dela, né? Daquela identidade. Então, isso pode levar a quadros graves mesmo, chegando a distúrbios mentais. Caindo essa frequência, vem as interferências espirituais e pode chegar até num quadro de suicídio, como você falou, que são quadros que, às vezes, nós temos um grande número de adolescentes se suicidando, né? E fala, nossa, mas o que será que um adolescente chega a isso, né? Então, assim, ele nem sabe, ele nem dá conta, a família também não dá conta, mas é essa frequência que cai, né? E a pessoa se vê nesse vazio existencial. Né, Miriam? Cadê a Miriam Valéria aí? Eu concordo muito com o ponto que você colocou, de que é difícil de identificar o autoabandono, a não ser que ele seja aquele autoabandono de total relapso consigo mesmo, com a aparência, né? Então, é mais fácil de identificar, mas às vezes não é. Por quê? Porque às vezes a pessoa demonstra um ou outro sintoma que está onde a origem foi o autoabandono, né? Tipo assim, por exemplo, um ciúme exagerado, né? Aquele medo de ser abandonada. Então, o que acontece? Ou ela se apega demais a um relacionamento, ou a vários tipos de relacionamento, não só o afetivo, né? Mas é uma pessoa extremamente insegura com relação às perdas. Então, o que acontece? Essa energia que ela tem, acaba ela buscando a validação disso, né? Tipo assim, eu tenho ciúmes, e aí, tá vendo? Olha o que aconteceu, foi isso que aconteceu, ele me traiu, ele me largou, ele me abandonou, porque eu estou validando a minha próprio autoabandono, né? Então, eu estou validando para que eu consiga enxergar. Então, às vezes, eu projeto no outro, né? Esses quadros de ciúmes, normalmente, é o autoabandono. Só mais um caso que eu gostaria de falar também, com relação à própria pessoa abandonar os outros. Tipo, já viu aquelas pessoas que casam várias vezes, e ela larga e busca outro, larga e busca outro, e ela mesmo que abandona? Por quê? Às vezes ela, tipo assim, inconscientemente, a pessoa cria a seguinte informação: eu vou largar antes que ele me largue.
Eu vou finalizar isso antes de eu ser abandonada, não conscientemente, mas é um caminho por onde a gente pode começar a investigar, né? Quando a pessoa começa a gerar esse movimento na vida dela, né? O medo de ser abandonada, então ela já previne e larga, e acaba. Então, uma pessoa que não consegue se estruturar bem, né? E os ciúmes também é um sintoma, uma insegurança muito grande, porque ela não se sente bem com ela mesma, ela não está cuidando desse interno que precisa dela, né? Na verdade, e não dos outros. Então, acaba aquelas pessoas que projetam demais a responsabilidade das próprias dores no outro. É isso que eu queria colocar aqui para acrescentar. Né, Andréia? O que você acha? E uma pessoa que está nessa posição, né, de se autoabandonar, ela também coloca a vida dela nas mãos do outro. E deixa o outro conduzir a vida dela de qualquer jeito. E assim, ela não se coloca valor nenhum, ela não coloca imposições, limites. Então, vai deixando que as pessoas conduzam a vida dela, porque ela não tem sonhos, ela não tem nada que lhe tragam felicidade ali. Então, são momentos, situações da vida que aconteceram, que ela se decepcionou com a vida, e aí ela começa a deixar o outro conduzir a vida dela, e ela se torna dependente emocionalmente, né? Essa dependência emocional que ela não consegue tomar uma atitude sozinha, então ela se abandona. A essência dela, ela veio para algo nessa vida, ela veio com um propósito, mas ela larga aquilo na mão do outro. E aí, quando ela começa a sofrer, ela começa a se sentir mal, ficar triste, porque ela está largando a essência dela para que o outro conduza, né? Então, esse autoabandono, não dá, ela tem que começar a se observar, a se valorizar, né? Tanto que nossos trabalhos são para isso, para mostrar para a pessoa, né, o quanto ela tem valor nessa vida, todos nós temos valor nessa vida, e ela começar a pegar as rédeas da vida dela, né? Tomar de volta isso. Porque todo mundo tem um propósito aqui. Então, não deixar que o outro conduza a minha vida, né? Por conta de alguns sofrimentos que eu passei e tudo mais. Então, não joga a toalha. Vai buscar essa força, pega ela de volta. Que sempre tem uma maneira de você reagir. Né, Jô? Exatamente. Às vezes, a gente passa por alguns problemas e aí a gente desacredita de tudo e de todos. Mas, em vez da gente buscar a nossa superação, ou seja, uma superação, não. A gente começa a se afastar, a gente não quer mais saber de ir a uma festa, a gente não quer mais saber de bater papo com um amigo, a gente fica só nas figurinhas no WhatsApp, nem fala nada no WhatsApp, só põe figurinha. Aí, às vezes, a gente fica olhando a família pelo Facebook, porque a gente não quer papo com ninguém. A gente quer ficar no canto. Só que isso, cada dia que passa, a gente vai ficando mais preso ao problema. A gente não busca a solução, a gente continua vivendo o problema. Ou seja, existe um caminho para a gente trilhar, existe uma vida para a gente viver, existem coisas para a gente manifestar, mas a gente ficou parado no caminho, que não consegue mais andar para lugar nenhum. Não existe encruzilhada. O caminho é um só que a gente parou. Aí todo mundo está passando e a gente ficou parado ali, sentado à beira do caminho. E aí, o que acontece? Como a gente se isola, as pessoas também começam a não convidar mais, né? Porque eu convido você para o almoço, você não vai, aí eu convido outra pessoa que vai.
Aí, cada dia mais, você vai se isolando, se isolando, se isolando, e aí já começa a perder a vontade de se arrumar, de se enfeitar. Ah, porque eu não tenho nada para fazer mesmo, vou ficar aqui no sofá vendo televisão. Aí começa a comer demais, começa a engordar às vezes. Eu mesma já passei por isso, estou falando que eu conheço o sintoma. E aí começam a vir também as doenças físicas. Porque se você não procura uma atividade, se você não procura um relacionamento com as pessoas, a sua mente também vai ficando pequenininha. Então, o que é o autoabandono? É você querer se isolar do mundo. Você é um ser único, individual, mas você veio aqui trabalhar, aprender a se relacionar com o mundo, com todo o externo, e com as pessoas que fazem parte do seu círculo. E, às vezes, você não nota, porque, às vezes, uma pessoa que trabalha, se arruma, se enfeita e tudo, quem olha de fora, não, a fulana, né, trabalha e tal, e sai, está sempre arrumada, mas lá dentro ela sente um vazio. E é muito complicado, porque a gente não tem nem coragem de contar para os outros o que a gente está sentindo. Porque a gente se sente até culpado, ingrato. Poxa, eu tenho tudo e estou sentindo esse vazio. Por quê? Nessa hora, tem que fazer terapia. Porque não tem como sair disso sozinho. O que você acha, Manu? É isso mesmo, Josi. Pode chegar a tal ponto, né, que uma ajuda de profissionais capacitados vão estar auxiliando nesse processo. E eu queria trazer, dentro desse tema do autoabandono, a vertente do não merecimento. Quando a Miriam Vaira trouxe a questão, né, lá da relação da pessoa abandonar antes de ser abandonada, isso me veio muito à mente, e a André também trouxe um ponto no sentido, né, da pessoa deixar que o outro conduza a sua vida, e ela não se posicionar, né, de se manifestar do que gosta, do que é, o que sente. Então, me remeteu a essa questão do não merecimento. Então, né, de não se julgar realmente merecedora ou capaz, e, lamentavelmente, todos esses sintomas que aí vem, né, a baixa autoestima, essa sensação de desânimo, né, de fraqueza, de realmente não se julgar capaz e, né, apta para fazer o que seja ali para alcançar esses objetivos. Então, realmente, é um momento que a pessoa precisa, né, ter ali a humildade de olhar, porque como tudo isso às vezes muda de uma maneira inconsciente, às vezes a pessoa não se percebe, mas a importância de despertar para isso, justamente, né, esse autoconhecimento e buscar uma ajuda com profissionais qualificados. Nós aqui, soldados da luz, né, desse grupo maravilhoso dos Guardiões da Luz, estamos aqui justamente para auxiliar e ajudar nesse sentido. Temos diversas técnicas, né, várias ferramentas com essa intenção de autodescobrimento e ajudar a pessoa a se ajudar, para que ela possa sair desse patamar e para ir, né, para um outro nível, com um ganho de consciência e, né, se autovalorizando e resgatando ali sua autoestima, seu amor próprio, para poder fluir na vida. O que você acha, Alessandra? O autoconhecimento, ele é realmente a chave, né? Ele é a chave de cura para essa dor que... Eu digo que o autoconhecimento, ele mora ao lado da dor, que existe dentro de nós. Então, nós passamos por diversas situações no qual a gente precisa dessa ajuda. Se você não consegue sozinho, nós temos realmente um grande grupo, ou então até outros profissionais, que podem te auxiliar nesse sentido de busca do conhecer-se a ti mesmo. Porque o conhecer-se a ti mesmo vai entrar muito num processo de aceitação de quem você é. Muitas vezes a gente cria ilusão, né, da vida dos outros, ou a gente cria ilusão em algumas relações que deveria ser como a gente sonhou, mas na realidade não é. Então, o autoconhecimento, ele vai trazer exatamente esse quesito de consciência de que a vida é do jeito que é, e que quando a gente se conhece, a gente se ama, a gente se acolhe, a gente se nutre e a gente modifica quando há essa necessidade de modificação, não para atender o outro, mas sim para ajudar nós mesmos. O que você me diz, Mara? Pois é, então, tantas colegas inteligentes, tantos comentários
muito legais. Então, a Andrea trouxe uma inspiração, você agora outra, né? Essa questão de quando a gente se autoabandona, ou deixa a vida me levar, né? O famoso deixa a vida me levar, e aí as pessoas vêm, né, fazer pela gente. E isso também inclui decisões. Então, eu não decido, aí o outro vem e decide por mim, escolhe por mim, ou aquela coisa assim, foi Deus que quis. Aí quando uma hora a pessoa vai sair disso, porque a frequência vibracional, né, ela vai subir na escala da frequência, ela vai entrar, perceber assim, poxa, mas isso que aconteceu foi você que fez, você... Não, mas você não fazia nada, eu fui lá e decidi por você, porque você tá ali, se abandonou, e aí era algo que ela não queria, ou que trouxe, mas aumentou alguma dor nela, porque quando você já tá, né, no fermento, o fermento só aumenta, assim, a massa. E aí ela vai ficar com raiva da pessoa que tava carregando nas costas ou no colo, fazendo tudo, levando para lá, e escolhendo e decidindo por ela, que é quando ela vai, o famoso cair a ficha, que ela vê a situação que ela tá. E aí vai culpar o outro, quando na realidade o outro só fez o que tinha que fazer. Porque tem, né, que fazer. Você vai num restaurante com uma pessoa e você não escolhe o prato, a pessoa escolhe por você. Aí, mas eu não gosto de peixe. Eu falo assim, mas eu não sei o que você gosta. Então, assim, trazer também a questão do ligar muito para o outro, se dedicar, vai dedicando a todo mundo. Às vezes a gente acaba se confundindo em cuidar do outro, colocar o outro, a família, os filhos, e largar a gente, né? Esse não é um exemplo legal. O que você acha, Miriam, disso? Oi. Tem muitas situações que envolvem o autoabandono, né? E tem fases da vida também para ele se manifestar. Então, quanto antes ele se manifesta e não é olhado, tratado ou identificado, mais ele pode progredir, né, e trazer a quadros mais graves, tanto emocionais como espirituais, até chegando no aspecto físico mesmo, né, fisiológico aqui, como doenças. Agora, muitas vezes a gente fala nesse autoconhecimento, e talvez você aí que esteja nos ouvindo, né, fala, mas como que eu vou me conhecer, como que eu vou saber que eu estou me autoabandonando, né? Então, o autoabandono, ele é muito sutil, né? Ele pode ser relacionado a problemas dessa vida mesmo, de relacionamentos, de trabalho, de qualquer área da nossa vida, e quase 90% está relacionado a emoções que não foram bem trabalhadas. E com isso, o corpo, energeticamente, ele não circula, ele não faz essa emoção circular e passar por todos os nossos sentidos, e ele vai trazer um esfriamento na nossa vida, um esfriamento orgânico mesmo. E esse esfriamento, ele também pode levar a alterações de pensamento, né? Eu começo a confundir as coisas, eu não sei mais que caminho tomar, eu não sei o que fazer, e isso vai virando uma bola de neve, trazendo impotência, às vezes tristeza e às vezes também cansaço físico. Então a pessoa se vê numa situação onde ela não consegue se reconhecer. Então as terapias são importantes porque ela reajusta esse campo energético, reajusta o seu caminho, trazendo para ti um autoconhecimento, mas isso é durante o processo terapêutico. Não é uma cartilha que se lê, não é um manual que está ali para você seguir, mas sim com a condução do terapeuta. Né, Miriam? O que você acha? Então, a pior coisa, né, que um ser humano pode viver, né, é esse sentimento de inutilidade, né, esse sentimento de não valor, de ser um ninguém para si mesmo, né, porque quando a gente é assim para a gente não tem motivação para ser para o outro.
E lembrando que a gente é um conjunto, né, de várias partes, né? Então, às vezes, a gente não percebe o autoabandono, porque a gente, às vezes, está se cuidando. Nossa, mas eu vou no salão, eu cuido do meu corpo, eu cuido de mim, vou no médico, né? Então, só que a gente esquece que é um conjunto de coisas. E se a gente está em algum grau, em excesso, por exemplo, na aparência física, né? Tem pessoas que querem fazer plástica, nunca está feliz com a aparência que tem, com a beleza que já tem, né? Ou com o avanço que já conquistou nas plásticas, e sempre quer mais. Não que isso seja errado, mas é que só mostra um pouquinho do excesso. E onde tem excesso, é que tem algum lugar que não está sendo olhado. Existe essa natureza nossa, né? De tentar contrabalancear para equilibrar os pesos, né? Que a gente está carregando. Então, pode ser que uma falta aqui me leve a olhar muito para um lado só, né? Porque aquele lado gera dor. Então, eu vou criando, às vezes, mais dores, mais complexos da beleza, né? Nunca ter satisfeito, complexo de não ser amada, de não ser vista. A gente começa com esse sentimento, mas ele é tão... ele vem no escuro, né? Ele vem na surdina. Então, por isso que a gente tem que lembrar que somos um complexo de coisas, né, que precisa ser visto o emocional, como a Miriam falou, o mental também, ele gera muitas ideias, né, tipo, de repente, se eu tô bem aqui comigo, mas se eu começar a olhar minha espinha e ficar falando da minha espinha, eu começo a criar um problema e eu não quero nem sair daqui a pouco, né, porque a gente começa a gerar. Por isso é muito importante, até a gente que tá bem, sempre tá olhando se estamos cuidando de tudo, né? Então, esse jardim tem várias flores, então não adianta você regar uma e deixar a outra ali abandonada, né? Porque realmente a coisa equilibra, de fato, quando é um pouquinho para cada coisa que a gente está olhando. A gente está cuidando com amor, com respeito a nós mesmos, nosso limite, né? Aceitando a vida como ela é, porque tem coisas que são diferentes do outro, né? E é uma característica, às vezes, isso que é o mais especial em nós, às vezes a gente reprime por ser diferente, eu não me aceito. E aí eu não sou nada, né? Para mim, nem para ninguém, não tenho nem vontade de fazer as coisas, né? Mas quando a gente se descobre no autoconhecimento, a gente começa a ver que aquela dor vira a potência que a gente precisa para pôr a cara no mundo do jeito que somos, né? Mas é isso que eu queria dizer, que nós estamos aqui realmente para identificar aquilo que está obscuro, né? Que a pessoa que já está em depressão, ela já está passando por isso nítido. Mas quem não está, que está bem, aparentemente bem, mas sempre está buscando demais, é porque tem algo que está ali precisando ser olhado, que às vezes é só virar o ângulo que a gente encontra, né? Né, Andréia? Sim. E o ideal é a gente viver cada momento da nossa vida, né? Sem se destruir. Esse é o caminho, né? E o pior momento da nossa vida é aquele momento que a gente se torna ninguém para si mesmo e para o outro. Quando a gente procura em nós alguma coisa e não acha prazer nenhum, que aquilo lá está um vazio dentro de nós, que pode estar tudo lindo e maravilhoso à nossa volta, mas eu comigo mesmo já não tem significado, né? Estou ali muito triste, não vejo graça em nada, não vejo alegria nas menores coisas, e aí a gente vai deixando de lado a nossa vida, vai colocando ela de lado e não vai vivendo, na verdade vai sobrevivendo só, né? Vai esperando, parece que está esperando até o dia do ponto final, não. A cada momento da nossa vida é importante. A vida é essa transformação a cada dia. É a gente buscar sempre algo melhor. Não está bom? Então vamos mudar. Um passo que a gente dê já muda tudo a energia, já muda a frequência. Então, aquela pessoa que assim, não, eu estou lá no fundo do poço, eu acho que não tem mais nada para fazer, eu não tenho mais alegria, eu não consigo. Consegue. Dê um passo em sua direção, porque às vezes a gente está indo contra nós. Então, dê um passo no que você gostaria de fazer, um pequeno movimento. Esse pequeno movimento vai mudar tudo na nossa vida. As coisas começam a acontecer,
E aí, quando a gente fala assim, nossa, eu não pensei nisso, porque às vezes a gente fica olhando sempre para aquele mesmo pontinho, né? Então, abra o olhar para as possibilidades. Se esse jeito não está dando certo, como que eu posso fazer? Como que eu posso modificar isso? E é através das terapias, quando a pessoa chega nesse ponto de se autoabandonar, de achar que não tem mais jeito, que ela vai buscar uma terapia, né? No nosso grupo existem 45 tipos de terapias que a gente, uma delas vai trazer para ela um valor, um autoconhecimento, e ela vai ver que tem muita coisa que ela tem que fazer ainda na vida. Quantas pessoas estão no final, assim, com as idades mais avançadas, e a vida dela vira assim, ela constrói coisas lindas. A gente tem isso, exemplos de muita gente. Então, não desista. Enquanto houver vida, sempre tem um motivo para você estar aqui. Né, Jô? Exatamente. Mas existe um outro tipo de autoabandono, que é aquelas pessoas que trabalham demais. Aí não tem tempo nem para si e nem para a família, né? Porque trabalha demais, sai de casa de manhã cedo, chega muito tarde, só vê a pessoa, a família de manhã, de repente, às vezes até de manhã nem vê, já sai para trabalhar, a família ainda nem levantou. Aí só encontra com a família fim de semana. E às vezes até no fim de semana também trabalha. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Trabalha, aí não tem tempo nem para si, não tem tempo para a família, nem nada. Então, o que pode acontecer com isso? Se a pessoa não ficar doente, não desenvolver alguma coisa, ela vai chegar um momento que ela vai se aposentar, né? E aí se torna um estranho dentro de casa. Por quê? Porque ninguém se acostumou a conviver com aquela pessoa. É um estranho. Porque não estão acostumados com a presença da pessoa. Além de ter o problema de que não tem mais o trabalho para se enfiar, feito avestruz, que enfia a cabeça na terra, né? Tem pessoas que enfiam a cabeça no trabalho. Além de não ter o trabalho para se enfiar e se esconder lá, ainda se torna um estranho para a família e para o entorno. E aí, sim, as coisas ficam bem complicadas. Mas como é que eu começo a entender que a vida não é só trabalho, que a vida não é só cuidar do outro, e que eu existo? É me olhar no espelho e dizer, eu existo. Eu me amo. Eu quero o melhor para mim. E como é que eu vou sair desse problema todo? Buscando terapia. Porque sozinho é muito complicado. Porque aquela pessoa que está às 6 da manhã, só chega de noite, ela não consegue nem se olhar. Mas se procurar até a terapia, você vai começar a se conhecer, você vai começar a entender por que você chegou nesse ponto e vai começar a se descobrir, a começar a se reconectar com as coisas que gosta. E a gente vai melhorar e muito. Eu conheço várias pessoas que melhoraram, sim, e uma delas sou eu. Então, nós somos o nosso encontro agora termina. Estaremos aqui de volta na próxima semana. E reflitam. Se precisarem de ajuda, nós estamos lá. O site www.guardiõesdalusterapeutas.com.br. Se inscrevam no nosso canal, deem um joinha, façam comentários, tragam assuntos que queiram saber, que a gente vai trazer aqui para o nosso encontro, na discussão entre os terapeutas. E a gente faz por amor, né? Vai.